Se você pudesse viajar no tempo, há 77 milhões de anos no que hoje são as regiões ocidentais da América do Norte, você se encontraria em um mundo de florestas quentes e pantanosas. Uma vegetação densa, composta por coníferas e ginkgos, se estenderia por toda parte, enquanto, sob seus pés, o solo pantanoso pertencente a uma vasta planície alagada criava poças lamacentas e pântanos estagnados. Esse mundo quente e úmido fazia parte da formação Dinosaur Park e era uma visão muito diferente das florestas de pinheiros e planícies que cobrem a maior parte da atual Alberta, no Canadá, onde essa terra já esteve. Por entre esses pântanos de coníferas, chamados estranhos e ecoantes, parecidos com os sons produzidos por um trombone, periodicamente se espalhavam pela penumbra esverdeada, sinais claros da abundante vida de dinossauros. Especificamente, esses sons eram produzidos pelo coritossauro, um gênero de grande hadrossauro com crista que se tornou muito conhecido pela ciência nos anos após sua descoberta. Hoje, vamos adentrar as florestas pantanosas que o coritossauro chamava de lar para encontrar esse dinossauro cara a cara. Vamos analisar como esse animal se adaptou ao estilo de vida que levava, como ele realmente era e como passou a ser conhecido pela ciência, entre outras coisas. Então, junte-se a nós enquanto encontramos o coritossauro cara a cara, o músico dos pântanos do Cretáceo. O coritossauro fazia parte de um grupo de dinossauros herbívoros altamente bem-sucedidos que dominaram a maioria das regiões durante o final do Cretáceo. Esses eram conhecidos como hadrossauros. Os hadrossauros eram animais adaptáveis, que se sentiam tão à vontade em florestas quentes e pantanosas quanto nos desertos escaldantes, planícies frias de tundra e ilhas tropicais, dependendo da espécie. E o coritossauro é um membro particularmente conhecido da família. Mais especificamente, esse dinossauro era um hadrossauro lambeossaurino, que era caracterizado por suas cristas elaboradas na cabeça. Eles eram frequentemente animais grandes, e acredita-se que o coritossauro podia atingir pouco menos de 8 ou 9 metros, ou entre 25 a 30 pés de comprimento. Duas espécies são conhecidas pela ciência. A espécie tipo Coritossauro casuarius, que foi nomeada em 1914, e uma segunda espécie descoberta alguns anos depois, Coritossauro intermedius, nomeada em 1923. Esta última espécie é provavelmente válida, mas não é aceita por todos os paleontólogos da área. Em vida, o coritossauro teria sido um animal alto e imponente, mas seu crânio era, à primeira vista, quase desproporcionalmente pequeno em comparação ao resto do corpo. No topo de sua cabeça ficava sua característica crista óssea, que era oca, exceto por uma série de passagens que ajudavam a conduzir o som quando o animal vocalizava. Dentro da crista, essas passagens se dividiam primeiro em câmaras separadas e depois se reuniam em uma grande câmara central, que levava de volta ao sistema respiratório. A crista teria funcionado como uma câmara de eco, projetando os chamados do dinossauro pelas florestas quando tentava se comunicar. Mas vamos explorar isso em mais detalhes depois. O tamanho e a forma da crista do Corythosaurus levaram alguns cientistas a comparar a aparência de seu crânio com a de um casuar moderno. Grandes aves nativas da Oceania e Sudeste Asiático, com estruturas altas e resistentes, semelhantes a capacetes, nas cabeças. Na verdade, o nome Corythosaurus significa lagarto com capacete. Ao contrário da maioria dos hadrossauros, a boca do Corythosaurus era estreita, com um focinho tubular coberto por um bico de queratina. Esse bico podia ser usado para cortar vegetação dos galhos das árvores. Antes, uma bateria de dentes resistentes e substituíveis triturava o alimento na parte de trás da boca. Na ponta do focinho, o que parecem ser narinas estavam localizadas. Na verdade,
Esses são canais que levam às passagens de ar e câmaras dentro da crista do dinossauro, com as verdadeiras narinas localizadas logo acima dos olhos do dinossauro. Impressões fossilizadas de pele pertencentes ao coritossauro indicam que esse dinossauro era coberto por escamas poligonais, que variavam muito de tamanho ao longo do corpo. Algumas eram altas, resistentes e irregulares. Outras eram minúsculas, encaixando-se em uma rede intrincada de dobras pelo corpo do animal. Mas, apesar do fato de que esses fósseis existem, os cientistas ainda não sabem a cor do coritossauro, já que células de pigmento não foram preservadas neles. O corpo do dinossauro era profundo e alto, mas estreito, com espinhos dorsais altos que aumentavam a altura total do torso. Seus membros anteriores eram finos e relativamente curtos, em comparação com os grandes membros posteriores. Coritossauro passava muito tempo sobre 4 patas, mas provavelmente se sentia à vontade apoiado nas traseiras para se alimentar e correr quando preciso. Isso também reflete o que foi observado em outros dinossauros, como o Parasaurólopho, que abordamos recentemente neste canal. Esse dinossauro chamou a atenção dos cientistas pela primeira vez quando um esqueleto quase completo foi descoberto em 1911 pelo renomado paleontólogo americano Barnum Brown. Brown, também carinhosamente conhecido como Senhor Ossos no mundo da paleontologia, também foi o primeiro a descobrir uma série de outros dinossauros lendários, incluindo ninguém menos que o Tiranossauro. A descoberta do Corythosaurus por Rex Brown, embora tenha sido feita às margens do rio Red Deer, em Alberta, foi preservada com a maior parte da pele do dinossauro intacta. Quando o dinossauro morreu, ele foi rapidamente enterrado por sedimentos. A maior parte desse sedimento seria a argila carbonosa, que impediu a decomposição da pele enquanto os restos eram preservados ao longo do tempo. Basicamente, Brown havia tropeçado no santo graal dos fósseis de dinossauro. Só faltavam 60 centímetros, 2 pés, da ponta da cauda, e as patas dianteiras estavam fragmentadas, provavelmente erodidas ao longo dos milênios. Brown coletou sua descoberta e a levou ao Museu Americano de História Natural, onde está aberta ao público. Hoje, exibidas em suas poses originais e articuladas. Um segundo espécime do que parecia ser o mesmo dinossauro foi descoberto novamente por Brown, junto com seu colega Peter Kaisen, em 1914. No mesmo ano, Brown descreveu e nomeou sua descoberta como Corythosaurus casuarius, atribuindo um nome que fazia referência tanto à crista, em forma de capacete no topo da cabeça do dinossauro, quanto à sua semelhança superficial com o casuar dos dias atuais. No entanto, esses não seriam os únicos espécimes de Corythosaurus coletados por cientistas ao longo dos anos, e até hoje, mais de 20 crânios individuais de Corythosaurus são conhecidos pela ciência. Embora haja alguns, como o do impecavelmente preservado descoberto por Charles H. Sternberg, que infelizmente foram perdidos. Em 1916, quando o navio que transportava os fósseis pelo Atlântico para o Museu de História Natural Britânico foi atingido por um cruzador mercante alemão durante a Primeira Guerra Mundial, o navio afundou junto com sua tripulação e os fósseis, que nunca mais foram vistos. Em 1920, no entanto, o filho de Charles H. Sternberg, Levi Sternberg, descobriu um crânio de Corythosaurus em outro trecho do rio Red Deer. Mas esse era um pouco diferente dos que haviam sido descobertos anteriormente. A crista tinha um tamanho e formato um pouco diferentes dos espécimes de Corythosaurus registrados até então, e foi descoberta em rochas um pouco mais jovens. Ainda assim, dentro do estágio campaniano do período Cretáceo Superior. Esses novos restos serão descritos como Corythosaurus intermédios em 1923 por William Parkes. Mas nem todos apoiaram o estabelecimento dessa nova espécie. Alguns, como Peter Dodson,
que estudou os fósseis em 1975, observaram que as diferenças nas cristas das duas espécies poderiam, na verdade, indicar dimorfismo sexual, onde machos e fêmeas podem parecer bastante diferentes entre si. Também poderia ter sido um indivíduo mais jovem com uma crista menos desenvolvida. A maioria dos paleontólogos, no entanto, interpreta Corythosaurus intermédios como uma espécie válida, embora possa realmente ter sido uma espécie separada que sobreviveu um pouco mais tarde no Campaniano do que Corythosaurus casuarius. Outras espécies propostas deste gênero não tiveram tanta sorte. Corythosaurus bicristatus, brevicristatus, excavatus e frontalis, que foram todas propostas entre 1923 e 1935, agora são consideradas inválidas. Em vez disso, acredita-se que todas representam espécimes de Corythosaurus casuarius em diferentes estágios do seu ciclo de vida. A característica mais marcante do Corythosaurus, sua crista alta em forma de cúpula, há muito tempo é tema de discussão científica. Teorias sobre o motivo pelo qual esse dinossauro possuía uma crista assim têm surgido desde sua descoberta inicial. E elas variaram desde a ideia de que a crista funcionava como um reservatório de ar para permitir que o animal mergulhasse debaixo d'água, até a possibilidade de que ela pudesse ter sido usada para empurrar a vegetação enquanto o animal atravessava as florestas. Ambas essas hipóteses foram agora rejeitadas em favor da teoria de que o coritossauro usava sua crista para projetar sons nas florestas pantanosas e se comunicar com outros membros da mesma espécie. À medida que o som viajava pelos tubos e câmaras da crista do coritossauro, ele era amplificado. E assim, pode ter sido usado para produzir sons profundos e melancólicos, semelhantes ao som feito por um instrumento de metal. Dessa forma, enquanto o dinossauro exalava, uma série de avisos e sinais podia ser emitida pela floresta. Por exemplo, para alertar outros coritossauros sobre perigo, ou para indicar onde pode estar o melhor material para se alimentar. Os hadrossauros lambiosauríneos, em particular, parecem ter sido muito bem adaptados para produzir esses sons elaborados, que podiam ser mais baixos que 400 Gz. Para que eles se espalhem mais rápido e mais longe pelo ambiente, sons mais agudos e mais altos não tendem a viajar tão rápido e serão ineficazes para sinalizar dessa forma. Outra teoria importante sobre a função da crista desse dinossauro é que ela era colorida de forma brilhante e pode ter sido usada em exibições de acasalamento ou como sinais visuais para membros da mesma espécie. Talvez, durante a época de acasalamento, os machos de coritossauro, com padrões brilhantes e marcantes adornando suas cristas, se reunissem para exibir-se para as fêmeas. Talvez os machos com as cristas mais brilhantes ou maiores fossem os mais favorecidos para o acasalamento. E esses animais conseguiam passar seus genes para a próxima geração. Alternativamente, se a crista fosse de fato colorida, poderia ter servido como ferramenta de exibição para predadores, indicando que Corytossauro era mais perigoso do que talvez realmente fosse. A ideia de que o Corytossauro era semi-aquático surgiu junto com estudos sobre seus pés, em forma de casco, que pareciam ser ligados por uma membrana de pele que teria ajudado o animal a nadar. Em vez disso, os cientistas agora reconhecem isso como uma forma de almofada natural, que protegia os dedos do animal enquanto ele caminhava. As mesmas estruturas são encontradas em muitas espécies de mamíferos modernos, e parece que os dinossauros evoluíram de forma convergente exatamente as mesmas adaptações, ajudando-os a caminhar com segurança pelas florestas pré-históricas em que viviam. Em vez de nadar e mergulhar para obter seu alimento, Corythosaurus preferia vagar pelas florestas em busca das agulhas mais suculentas das árvores coníferas. Sabe-se que um espécime de Corythosaurus casuarius teve o conteúdo do estômago preservado no processo de fossilização, o que significa que os cientistas sabem exatamente o que a espécie preferia comer. Na barriga desse animal havia uma série de agulhas de coníferas selecionadas, além de sementes frescas, galhos
e frutas. Parece que ele selecionava deliberadamente as folhas mais frescas e jovens dos galhos, o que indica que provavelmente era um alimentador especializado e preferia uma dieta específica. Essa dieta exigente, embora fosse adequada para o dinossauro na época, pode ter sido, na verdade, sua ruína. Quando as condições eventualmente mudaram no final do Campaniano e as florestas pantanosas começaram a desaparecer, Corytossauro pode não ter se adaptado por ser um comedor exigente e acabou desaparecendo quando os recursos diminuíram. Além de fornecer espécimes adultos bem preservados, vários jovens corytossauros foram descobertos na formação do Parque dos Dinossauros, dando aos cientistas uma visão de como esses animais cresceram e se desenvolveram ao longo do tempo. Os jovens corytossauros parecem ter cristas menos desenvolvidas do que as de seus equivalentes adultos, o que significa que eles não eram tão aptos a produzir os sons altos e de baixa frequência emitidos por seus pais. As cristas, por sua vez, parecem ter começado a se desenvolver quando os dinossauros atingiam a maturidade. Nessa época, os jovens teriam cerca de metade do tamanho de um Corythosaurus adulto e talvez ainda dependessem deles para proteção. Alguns dinossauros desenterrados da formação Dinosaur Park, como o Hadrosauro tetragonosaurus, na verdade foram identificados como espécimes juvenis de Corythosaurus, tornando seus gêneros inválidos. O Corythosaurus certamente era uma espécie comum e bem-sucedida nessas florestas quentes e pantanosas. Os fósseis de Corythosaurus, até agora, são endêmicos do que um dia se tornaria Alberta, no Canadá, tanto nas formações Oldman quanto na Dinosaur Park. As rochas que contêm seus fósseis foram datadas de aproximadamente 77 milhões de anos atrás, nas mais antigas, e pouco mais de 75,5 milhões de anos atrás, nas mais recentes. O dinossauro prosperou em um mundo exuberante, dominado pelos pântanos arborizados que exploramos ao longo do vídeo de hoje. Mas o que mais vivia aqui? Bem, ela se chama Formação Parque dos Dinossauros por um bom motivo. E este local forneceu muitos espécimes extremamente bem preservados de grandes répteis pré-históricos que viveram ao lado do Corytossauro. Um dos dinossauros mais comuns que o Corytossauro teria encontrado seria o grande Ceratopsídeo Centrosaurus. Com um bico resistente, uma gola alta e angular e um único chifre cônico no nariz, este era um parente do lendário Tricerátopo, que ainda não havia evoluído na América do Norte nessa época. Com cerca de 5,5 metros, ou 18 pés de comprimento, ele não era tão grande quanto o Corytossauro, mas era perfeitamente capaz de se defender dos perigos dessas florestas escuras e primitivas. Esses perigos vinham principalmente na forma de tiranosaurídeos. Tanto o Gorgossauro quanto o Despletossauro são conhecidos da formação Dinosaur Park, e ambas são espécies que se especializaram em esmagar ossos com suas mordidas imensamente poderosas. Até mesmo um Corytossauro adulto precisaria ficar atento quando esses dois gêneros estavam à espreita. Outros hadrossauros também viviam nessas florestas, como o famoso Parasaurolofo, além do um pouco menos conhecido Gripossauro. Diversas espécies de anquilossauros também eram nativas do Parque dos Dinossauros, como Edmontonia e Euplocéfalo, ambos extremamente bem protegidos com espinhos ossificados e cúpulas, respectivamente. Entre a vegetação rasteira, vi Nornitolastes. Um gênero de pequenos e ágeis dromiosauros teria perseguido pequenos répteis e mamíferos, enquanto várias espécies de tartarugas vagavam pelos pântanos turvos. Corytossauro é um dos hadrossauros mais famosos devido ao seu alto grau de preservação no registro fóssil, mas é apenas um entre muitos. Hadrossauros geralmente podem ser ignorados na paleomídia devido à sua falta de armamentos impressionantes ou armaduras.
Mas esses animais estavam entre os mais bem equipados de sua época para sobreviver aos perigos do Cretáceo. Mesmo após a extinção do coritossauro, os hadrossauros dominariam muitos ambientes mesozoicos, estabelecendo-se como alguns dos herbívoros mais dominantes do mundo. Até o fatídico encontro do nosso planeta com o asteroide K-Paleogeno, há 66 milhões de anos,